E se eu te contar que existe um mangá de luta de galo? Exatamente, luta de galo, briga de galo. O mangá do Saitama Galo. Um galo muito forte que derrota oponentes com um único cocoricó. E não ironicamente, esse mangá é bom. Esse mangá é objetivamente bom mesmo. Estamos a falar de New Authority Fighter ou Rooster Fighter. Um mangá de briga de galo que você não vai ver em nenhum outro lugar. Olá, eu sou o Prometheus e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar de um mangá que eu particularmente amei ler. Este mangá pode parecer meio nonsense e realmente é nonsense, mas é realmente bem melhor do que muitos animes e mangás aí que tentam se levar a sério. A história do mangá é bem simples. Passa-se em um mundo onde existem bestas demoníacas. Essas bestas, a princípio não sabemos como elas surgem, por que elas surgem, o que acontece para surgir, mas a gente tem basicamente uma ideia que fica subentendida. Basicamente essas bestas são pessoas, ou na maioria eram pessoas que se transformaram nessas bestas por causa de estresse ou quando o ódio atinge o seu ápice e ultrapassa os limites humanos. Daí as pessoas acabam por virar esse tipo de bestas. Esse mangá não é um mangá que você deve levar a sério em momento nenhum. Tanto que não explica algumas coisas do tipo o porquê os animais falarem, o porquê existirem demônios, não tem tanta explicação, pelo menos até onde eu li não tinha tanta explicação acerca disso. Daí o mangá começa com o ataque dessas bestas, onde aparece o nosso protagonista, que é o Kenji, que é o nosso galo muito foda. Ele salva uma criança de ser esmagada por uma daquelas bestas e ser devorada. E epicamente, já naquela pose perfeita de anime, ela aparece em cima do prédio pronto para derrotar aquela besta. A gente mais para frente descobre o porquê do Kenji estar a fazer isso. Basicamente, o Kenji, que eu vou chamar aqui de Galino, porque eu realmente gostei mais desse nome. O nosso protagonista tem a sua irmã morta por uma dessas bestas. E desde então ele decide se vingar à procura da besta que matou a sua irmã. Assim, depois de ele derrotar aquele monstro, a história volta 2 anos atrás e é aí onde o mangá começa muito bem, com o Galino dando aquela boa foda numa gala que estava lá. Depois dela acabar se aliviando, ele sai deixando a galinha lá e vai caçar os seus próximos monstros. Ele acaba se envolvendo em algumas tretas, ele é caçado por algumas crianças, acaba conhecendo um velhinho que o ajuda, o alimenta e tal, mas aparentemente aparece um monstro. E epicamente o Galino salva o velhinho. Cai para dentro, vou fazer canja de você. Mas esse mangá tem umas frases o tanto quanto icônicas, sinceramente. Eu gosto bastante da jogada de palavras que eles fazem, tipo, vou fazer canja de você, ou vou te frangalhar, ou... São coisas o tanto quanto engraçadas, que eu realmente não sei se foi por causa da tradução, ou foi porque realmente no mangá existe uma brincadeira com as palavras, e decidiram adaptar assim. Ela ataca o monstro e o derrota com um único e puta cocoricó. O nosso One Punch Man derrota o monstro. Daí, depois de ajudar o velhinho a limpar os restos mortais do monstro, o nosso galino volta para casa para ver a sua amada. Afinal, o nosso galo é um galo de honra, que não abandona sua cocotinha. Mas é aí que ele descobre que foi chifrado. Exatamente, o galo do Saitama é corno, contendo a maior envergadura de chifres que eu já vi em uma ave. E enquanto ele via sua amada com outro, ele se retira do lugar completamente devastado. Assim o nosso galo corno segue para a próxima cidade. Afinal, ele era uma árvore migratória. Olha eu e o corno aí, ó. É sério, esse mangá é genial. Aqui temos um galo corno que luta contra monstros e os derrota com um único cocoricó. Não sei quem foi a pessoa que criou isso aqui, mas realmente ele teve uma ideia genial. Eu acho que se eu quisesse, eu conseguia ter uma ideia tão boa assim. A partir daqui a história segue bem bobinha e bem divertida. Cada arco é como uma historinha bem fechada e bem divertida de se ler. É tipo um slice of life, só que em versão animal. Uma coisa que eu gostei bastante é que o protagonista tem um objetivo claro e pré-definido desde o início. E ele não se desvia desse seu objetivo em momento nenhum.
E outra coisa que eu também esqueci de ressaltar aqui, mas é que a arte desse mangá é muito boa mesmo, muito boa. Também estamos a falar de um mangá mensal. Acaba tendo mais cuidado para fazer as páginas, para fazer os quadros, para fazer os desenhos. Então, realmente tem um carinho muito bom na parte da arte pelo autor. Bom, o mangá segue com algumas historinhas bobas mesmo. O Galino acaba vagando por aí, acaba comendo alguns insetos venenosos, acaba por cair duro em um zoo, onde ele é acolhido pelos pássaros de lá e cuidado. Bom, ele conhece um tucano bem de boas mesmo, é um tucano que eu realmente gostei, um tucano vindo diretamente do Brasil e que tinha um sonho de poder retornar para o Brasil para olhar para o pôr do sol no rio Amazonas. Mas mesmo assim ele também se questionava porque ele gostava bastante da sua nova casa e dos seus novos amigos, aquela era a sua nova família. Acontecem algumas coisas, ele se envolve em algumas tretas e um monstro aparece e ataca o zoológico. Infelizmente o tucano acaba por ficar extremamente ferido ao tentar defender a sua casa, mas daí chega o Galino para derrotar o monstro com seu poderoso cocoricó. Mas infelizmente o tucano acaba por morrer, ainda com o desejo de ver as suas irmãs no rio Amazonas. Essa na real é uma cena bem emocionante para falar a verdade. Esse mangá me fez ficar triste por um tucano, mano, um tucano. Tadinho do bichinho. Mas bom, o Galino leva uma das suas penas e promete encontrar suas irmãs e dizer que ele encontrou a felicidade em um novo lar lá no Japão. O que dá a entender que possivelmente, num futuro um pouco distante, não sei, teremos um arco do Galino no Brasil, dele a encontrar as irmãs do tucano e a entregar a pena do seu irmão e a dizer que ele foi feliz lá no Japão. Acontece um monte de coisas. Ela acaba se encontrando com uma tartaruga que a princípio vira inimigo dela. Eles brigam, mas depois juntam forças para derrotar uma besta maior que estava por lá, assim virando amigos e prometendo que se encontrariam para lutar de novo. Depois somos apresentados a história de uma pinta que era cuidada por um membro da Yakuza que estava a dever muito dinheiro para a Yakuza. Esse membro da Yakuza ensinou a ela a palavra benevolente, que a princípio a pinta não entendia ao certo o que era ser benevolente. Porém, os Yakuzas vieram para cobrar as dívidas desse membro e acabou que o amigo dele o traiu e ele ficou com todas as dívidas no seu colo. Ele foi espancado e depois, por causa de um stress imenso, ele acabou virando um monstro. Com isso, o Galino derrota o monstro, mas não matando o Yakuza, salvando assim a pinta e também ao mesmo tempo salvando o membro da Yakuza. E com isso, a pinta pode entender o que realmente era o sentido da palavra benevolente, que é salvar os fracos e impedir que os fortes se sobreponham em cima dos fracos. Acontece também outras coisas, como por exemplo, aparece uma ex-namorada do Galino, que aparentemente ficou chateada porque o Galino havia meio que abandonado ela, porque eles tiveram uma relação entre eles e o Galino abandonou ela porque aí ele só fez aquilo porque estava na época do Cio, então ele precisava se satisfazer e jogar tudo para fora. Ela tinha esse objetivo de matar o Galino, eles acabam se reconciliando no meio disso, ela acaba se juntando no grupo do Galino. Assim, eles juntam forças porque ela queria vingar a sua vila que foi atacada por várias bestas demoníacas. Basicamente, ela seria o Genos pro Saitama, onde na verdade aqui seriam dois pares amorosos, onde ao invés de One Punch Man é só uma relação entre mestre e discípulo. Bom, à medida que eles vão avançando na história, eles vão descobrindo algumas coisas, como existem uns tipos diferentes de bestas demoníacas, incluindo existem algumas bestas que não fazem mal aos seres humanos e na verdade são bem pacíficos. E nós conhecemos uma dessas bestas, que é basicamente uma besta que anda à procura de um propósito para viver. Ele acaba se sacrificando para salvar uma cidade inteira que estava em risco de ser inundada por uma barragem que estava prestes a ser quebrada. Ele arrisca sua vida protegendo todas as pessoas de lá, e com a ajuda do Galino, ele consegue impedir que a cidade seja completamente inundada e fazer com que as pessoas não morram afogadas. Bom, apesar do protagonista não apresentar um grande desenvolvimento, ao contrário dos outros personagens, o autor consegue trabalhar muito bem com esse personagem estático, não fazendo ele mudar, mas fazendo os outros em sua volta mudarem. Todos os personagens são influenciados a mudar e a melhorar porque o Galino está aí, porque o Galino passa por aí. Por onde o Galino passa, ele traz desenvolvimento para os personagens secundários. Os personagens em contato com o Galino tendem a mudar ou para melhor ou para pior. Mas apesar disso, o protagonista
ainda assim tem o seu desenvolvimento. Ele passa de alguém que a princípio não se importa com ninguém, para alguém que começa a ligar para os seus companheiros à sua volta e para as pessoas em sua volta, começa a querer salvar as pessoas. Rooster Fighter dá uma aula de desenvolvimento de personagens, tipo, não é uma coisa uau, puta profundo, estamos a falar daqui de Evangelion 2, coisa pica, 300 camadas de personagem. Não, ele faz o básico, mas faz o básico bem feito, faz um básico muito bem. Essa obra está cheia de tropes ou clichês, como vocês quiserem chamar, muito bem feitos. Principalmente os personagens secundários são muito bem desenvolvidos. Inclusive a Galina e a Pinto tem um desenvolvimento bem interessante, porque a Galina quer matar todos os demônios, mas a partir do momento que ela vê que nem todos os demônios são aquilo que ela pensava, porque vê aquele demônio salvando aquela vila, ela entende que nem todos os demônios mereciam morrer, porque realmente existem demônios que não são completamente ruins como ela pensava. Uma coisa que eu gosto bastante também em Rooster Fighter é como o passado dos personagens e as suas razões para fazer aquilo que eles fazem nos são explicadas. Tipo, não é uma coisa muito complexa de se entender, mas é uma coisa que faz sentido para a narrativa da história, é bom, é básico, não tenta ser exagerado, é uma coisa boa, é um básico bem bom, bem feito. Tipo, por exemplo, a tartaruga, a princípio ele não gosta de aves, porque quando ele era criança, quando ele chocou pela primeira vez e veio ao mundo, ele teve aquela caminhada para ir em direção à água. Só que acontece que todos os seus irmãos foram devorados por gaivotas. Daí, ele não gostar de aves faz com que ele também não gostar do galino. Mas quando ele vai conhecendo o galino, ele vai vendo que nem todas as aves são tão más assim. Outra coisa também que eu mencionei é aquela besta demoníaca, que ele não entende o porquê que está a viver. Basicamente, ele foi criado a partir do desejo de um ser humano que tinha medo de morrer de câncer. Ele foi diagnosticado com câncer. Só que aquilo foi um diagnóstico falso. Quando aquele demônio foi criado, o médico disse que na verdade ele não tinha câncer. Daí todos os sentimentos foram-se embora e ele não precisou mais do demônio para nada. Daí a besta demoníaca continuou vagando em busca de uma razão para poder viver. E já que ele veio daquele câncer inexistente, por que ele estava lá? Mas quando ele entra em contato com o Galino, ele entende a sua razão para viver, que era defender aquela cidade. E com isso ele sacrifica a sua vida para defender as pessoas que estavam lá, para ele ser benevolente e ajudar os fracos. Aquele era seu objetivo de vida. Uma coisa que eu não comentei bastante aqui foi a comédia. A comédia desse mangá é muito bem encaixada. Eu dei muitos hahás enquanto ria esse mangá. Outra coisa é que tem bastantes momentos emocionantes, apesar do mangá ser meio pastelão e nonsense. Realmente o autor consegue pesar bem nessa altura de ser engraçado e na altura de ser um pouco mais sério e um pouco mais emocionante. Tipo, por exemplo, a cena que eu mencionei do Tucano. Aquela cena do Tucano foi bem emocionante na minha opinião. Não foi uma cena de fazer chorar, mas realmente me fez ficar bem sentido por conta do Tucano. Dito isto, eu recomendo pra caralho Rooster Fighter. Uma leitura simples, leve, bem divertida de se acompanhar. É um daqueles mangás que tu desliga o cérebro e só lê. Tu quando vai lendo, vai passando as páginas, realmente tu não sentes nada, tu não sentes que o tempo está a passar. Mangá parece que não vai ser tão longo assim. Então isso quer dizer que a história vai se passar em um núcleo bem fechado de personagens. Se você gostar de mangás que não abrangem uma quantidade de personagens absurdos, que foca mais em desenvolver poucos personagens, esse é um mangá muito bom para você acompanhar. Como vai ser um mangá bem pequeno, então isso quer dizer que a história não tem muitas aberturas para ter tantos furos assim. Vai ser uma história mais fechada, mais sucinta e mais fechadinha. Dito isto, é muito divertido ler esse mangá, eu super recomendo. É um mangá engraçado, às vezes emocionante. Você não deve levar a sério, porque é um galo que luta. Acho que está meio óbvio que você não deve levar a sério esse mangá. Mas fica aí a minha recomendação para este mangá incrível e divertido. Se quiser, vai lá, vai dar uma olhada. Você não vai se arrepender. Pelo menos eu não me arrependi de ler Rooster Fighter. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o vosso like. Se não gostaram, não esqueçam de deixar o vosso dislike. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. Agora estamos com 900 inscritos. Falta muito pouco para os 1k. Eu espero que ainda consigamos bater esse 1k ainda esse mês. Seria muito foda. Por isso se inscrevam aí no canal para não acompanhar nada. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.